Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Boa noite, filha. Boa noite, voz. Saravá, vossa força trancar. Saravá. Chegaram novas perguntas dos filhos e a gente agradece se vai responder. A primeira pergunta é da Yara Tarô Revelações Divinas. Diz: ouvi dizer que quem pertence à religião da Umbanda não deve curtir o carnaval por conta das energias. E é propício o guardião permitir que aconteça coisas ruins, ou o próprio guardião dar uma rasteira, pois quem pertence à mediunidade sabe que não pode estar em festas carnais. Isso é verdade? Certo. Agora, já é sabido de que certos ambientes, certas comemorações, né, se podemos dizer assim, essas folias que acontecem, principalmente em determinados momentos, são festas já conhecidas, né, que todo ano, toda virada de ciclo, após a virada de ciclo, então tem esse tipo de festejamento. É claro que aonde se tem um acúmulo grande de pessoas, que seja esse festejamento, que seja qualquer outro tipo de festa, então ali tem muitos, os desequilíbrios são acentuados, são amplificados, porque ali está presente naqueles locais todo tipo de pessoa em desequilíbrio emocional, mental, energético, espiritual, físico. E daí a soma ali vai se amplificar as coisas, né? Ainda mais quando essas festas são regadas a bebidas, a drogas, né? A sexualidade desenfreada e tudo mais. Então não é só um ambiente que se deve parar e observar se convém ir até uma festa dessa, uma folia dessa, como é esse carnaval que as pessoas dizem. Por quê? Porque lá todo mundo, ninguém está preocupado em ser honesto, ninguém está preocupado em ser fiel, ninguém está preocupado, né, de beber, né, qualquer tipo de bebida de forma controlada. Ali tudo é permitido. Por que essa festa ela faz tanto sucesso? Porque ali é o momento que as pessoas vão e uma vez no ano, então nessa festa tudo é permitido, as pessoas se deixam levar pela maré das influências. Então é claro que prejuízos grandes se instalam mais ainda do que aqueles que as pessoas estejam passando. Uns vão dizer, não, mas é uma festa, a pessoa vai ali para relaxar, para espairecer, né? Mas acontece ao contrário. Né? O ambiente é todo favorável aos espíritos trevosos, a quiumbas, a sofredores, né? A espíritos ligados a todos os tipos de vícios. Então, não é só para o médium de Umbanda, né, que não convém ir a essas festas, né, porque não convém, não que seja proibido ir a qualquer tipo de festa ou comemoração. Essa história de que Exu passa a rasteira, né, ou a Pombogira passa a rasteira para dar uma lição, isso na verdade não existe. Essa rasteira é dada pela própria pessoa, ele mesmo se derruba, né? Estando ali fazendo um trabalho, por exemplo, quem é um médium, que ele está em um desenvolvimento mediúnico, ou então que ele tem uma vida espiritual, então ele tem que ter a consciência, por orientação do dono da casa, ou da entidade chefe do terreiro, ou pelo próprio discernimento, que ele é um instrumento pelo qual flui as orientações, libertações, desobsessões, curas, né, que vem do espiritual. Então ele tem que ter a consciência de que ele é um alvo que recebe investidas, né, das entidades trevosas. Então, se ele vai a um ambiente desse, é claro que se ele vai ali protegido, como tem pessoas que às vezes vão até nessas comemorações e vão ali realmente só para dançar, né, ou ter um momento, um espaço curto
de divertimento. Então eles fazem as suas proteções, tem vela de anjo de guarda aceso, vela do seu guardião aceso. Então ele vai ali, daí ele vai beber uma bebida, mas não é a bebida que bebe ele. Se ele tem compromisso, se ele é casado ou casada, então vai junto com o companheiro. Então ali estão as pessoas, estão todos juntos, né? Mas não significa que eles não estejam, de certa forma, em um grande risco, porque a maioria das pessoas que estão ali, as energias envolvidas são todas energias deletérias. Não tem nada de positivo ali. Então, mas não, Exu e Pombogira, se for Exu de lei de Umbanda, então não vai passar rasteira em ninguém. Ele pode sim alertar, olha, né? Filho, não vá, porque ele talvez esteja vendo alguma possibilidade ali na frente. Agora, se a pessoa vai, daí ele aventura, né? E vai da mesma forma, então ele chega lá, ele vai se defrontar com aquilo que talvez o Exu tenha visto. Mas não que o Exu, a Pombogira, irá passar a rasteira nele, né? Porque daí nós vamos bater naquele velho assunto, né? Ah, que se vós não fizer um andar direito, então o Exu vai descer o porrete, vai surrar a pessoa, vai dar lições. Não. O Exu é como a vela, ele está ali para poder, assim como todas as outras entidades, clarear e principalmente defender. Se a pessoa ele opta em experienciar, não importa a experiência que seja para essa festa ou que seja para outras, ou outro tipo de situações, então ele mesmo paga o preço pela sua escolha. Ação, reação, causa e efeito. Plantou, vai ter uma colheita. Então é sempre sobre isso. Muitas das situações, aí os filhos vão, aí chegam lá e passam mal, ou acontece alguma coisa, um roubo, uma violência física, né? Ou qualquer tipo de abuso, aí vai dizer, como desculpa, de que isso aí foi o meu Exu, minha Pombogira, né? Que me desceu o cacete, que me deu uma lição. Não, Exu não faz isso. Nem Exu, nem caboclo, nem entidade espiritual nenhuma, a não ser que seja uma entidade espiritual trevosa, que se passa por um guia espiritual, por uma entidade de Umbanda. Aí sim, realmente, esses descem o cacete, né? Então, que isso fique bem esclarecido. Então, Exu não é esse tipo de lição que Exu dá. Exu orienta. Exu faz com que aquilo que esteja dentro da pessoa venha fora, para que ele esteja falando ou agindo, para que ele veja com os próprios olhos o que ele está fazendo e o que ele está falando. Então ele exterioriza aquilo, para que ele mesmo saiba, e também as pessoas que estão em volta, o que precisa ser trabalhado, o que aquele médium tem que trabalhar, independente que ele seja um desenvolvente ou que seja um pai de santo, né? Então a coisa fica bem clara a esse ponto. É isso. Certo. Gratidão, voz. A próxima pergunta é da Genilda Zoni. Ela diz: boa noite, guardião. Saravá. Tem muitas pessoas que tiram cartas de tarô atemporais em vídeos e gostaria de saber se realmente funciona ou é só mais um meio para prender a gente para dar likes. Obrigada por esclarecer, Saravá. Certo. Agora, a respeito da cartomancia, então, de fato, faz parte de um oráculo, né? Mas assim como em todas as partes, todos os campos da vida, existem aquela boa parte que são charlatões, que eles vão ali e compram essas cartas, seja tarô, seja baralho cigano, seja o que for, e daí, quando se compra isso, então vem uma instrução. E a maioria dessas pessoas, então, lê essas instruções e acha que é um cartomante, né? Mas na verdade não é. Ali é só uma ilusão. O verdadeiro cartomante, sim, ele existe, certo? Só que é uma minoria. E tudo ali que esses charlatões ou pessoas que pensam ser cartomantes, então eles utilizam o quê? De simples orientações, instruções que vêm junto com essas cartas, para poder daí, né, nessas manifestações,
ao público, vamos colocar assim, então eles falam coisas aleatórias, que vai ali encaixar, né, para quem estiver ouvindo, porque uma coisa é certa, né, aquele que está procurando ouvir alguma coisa, mais cedo ou mais tarde ele ouve, não significa que aquilo é a verdade. Porque a respeito da cartomancia, se vós quer saber o que realmente acontece, então vós tem que fazer uma tirada de carta para vós. É como essa história do horóscopo. Tem pessoas que todo dia fica vendo aquilo que é falado para um monte de gente sobre, né, sobre o signo, né, isso, peixes, aquário, touro, né, e as pessoas aceitam aquilo como se fosse uma sina, como se fosse algo que irá realmente acontecer. E não é assim, é uma previsão. Se a pessoa quer saber mais sobre astrologia, astronomia, então ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um mapa astral pessoal para saber o que acontece, as possibilidades que se tem na própria vida. Se ele for ter a vida guiada por aquele horóscopo que todo dia passa na rádio, todo dia tem alguém falando sobre hoje, né, tal signo vai passar isso, isso, isso. Então isso é muito suspeito, né? Muito suspeito e inválido. A mesma coisa vai ser na cartomancia. Tem muita pessoa aí que fala o que a maioria das pessoas querem ouvir. E daí as pessoas acham que aquilo é uma deitada de carta. Não, a deitada de carta vai acontecer quando vós procura ali um cartomante, né? Vós paga ali o que tem que ser pago e daí aquela tirada é para vós, somente para vós, não para um público vasto. Então tem essas diferenças, mas a cartomancia existem cartomantes, né, que são verdadeiros. É uma minoria, mas existe. Não significa que sejam todos. A maioria só quer, como tem por aí, é só chamar atenção, impressionar e poder ganhar dinheiro nas costas dos outros. Gratidão, Vaz. A próxima pergunta é da Cláudia Roseli Dias. Boa noite, guardião. Saravá. Saravá. Quero como entender o momento que estou vivendo. Mesmo querendo ter algo para fazer, com quem fazer, isto não acontece. Como compreender, aceitar e não sofrer tanto neste momento de solitude no deserto? Gratidão. Bom, vamos começar então. Como não sofrer? É necessário, agora, nesse momento, colocar em prática a fé. É um excelente momento para que vós, aquilo que nós cansamos de dizer aqui, dos 7 sentidos da vida, é o momento propício. Que era a travessia desse deserto, vais parar de maneira honesta, de maneira límpida, clara, cristalina, né? Não tapar o sol com a peneira, não criar desculpas de padrões passados, certo? De amarras limitantes e fazer essa análise e observação nos 7 sentidos da vida para saber justamente onde está o desequilíbrio. Porque logo de início, então, se identifica, eu posso dizer que já há um desequilíbrio no campo da fé. Porque a travessia do deserto, né, o campo da fé, o sentido da fé é primordial. Que é onde vós procura enxergar com seus olhos terrenos e vós não encontra soluções. Vós procura ouvir com seus olhos materiais, mas vós não ouve soluções. Então, através do ato da fé verdadeira, da fé legítima, então, vós poderá, na travessia, durante a travessia desse deserto, vós irá se deparar com as suas respostas, mas através do ato de observar e através do ato de manifestar a sua fé.
Porque se vós entrou no deserto agora e vós já quer saber todas as respostas, lamento muito, mas vós está pretendendo algo que não irá acontecer. As respostas vêm durante a travessia do deserto, que é só vós e Deus. Esse é o exemplo que Jesus Cristo lá na travessia do deserto deixou, né? É uma alegoria, mas é uma alegoria que cada pessoa, em várias etapas da vida, acontece essa travessia no deserto. Então é hora que se identifica, é a oportunidade que se tem. Geralmente isso acontece em um final de ciclo para se iniciar um novo. Então ali é feito um balanço da sua vida, das suas ações, reações, dos seus atos, das suas intenções. Então você tem que observar os 7 sentidos da vida, porque não é só eu estou lhe dizendo já que tem esse desequilíbrio do campo da fé. Nós temos que crer mais e não ficar esperando palavras que façam o seu cérebro entender. Porque muitas coisas ligadas do espiritual mas não terá uma explicação como a receita de um bolo. Vós irá vivenciar aquela experiência. Então, na vivência da experiência, vós tem a oportunidade de se deparar com a sabedoria. E daí, naquele momento, que são esses passos nessa travessia do deserto, vós terá suas respostas. Mas para isso, vós tem que crer, ter fé, né, no Divino Criador, que é quando vós dá o passo e depois ele coloca o chão. Vós está na caminhada, vós não entende o porquê dessa caminhada, não entende, né, o porquê que vós está nessa direção, o porquê vós está atravessando esse deserto, mas vós não tem que entender o porquê. Porque esse entender quem quer é a sua mente, que está acostumada. Se vós quer fazer um bolo, vós vai na sua partilheira, pega um livro e vós tem ali a receita do bolo. Se vós quer aprender matemática, vós vai ali, pega um livro, lê e sabe fazer ali a conta da matemática. Então, vós quer de uma certa forma saber aquilo que acontece no espiritual, aquilo que acontece na sua experiência. Então, vós quer pegar algo, né, e ler. Então, isso automaticamente está ligado muito ao ego. Aquilo que a sua mente quer. Veja, querer, bem diferente daquilo que é desejar, né? Que o desejo está ligado a algo mais sutil, ao seu ser. Então você tem que fazer a atenção, né, e colocar em ato agora e até o final dessa travessia o ato da fé. Que vós não sabe como que o Divino Criador vai fazer, vai atravessar esse deserto, né, sem beber água, sem comer, debaixo do sol escaldante, né, estando nessa solitude. É solitude, não é solidão. Então, durante essa travessia, então vós sim, irá se deparar, mas vós tem que crer. Porque se vós não crer, vós vai ali caminhar até uma certa parte do deserto, aí vós vai cair. E daí vós entrará num sofrimento, né, como cair realmente no deserto, debaixo daquele sol escaldante, e não ter ninguém para ajudar, né? Por quê? Porque vós está fazendo essa travessia de maneira física. E isso está profundamente ligado ao espiritual, é uma travessia espiritual. Por isso que vós não consegue alcançar com a sua mente as respostas do porquê disso ou porquê daquilo. Então faça muita atenção, coloque em prática a fé. Como Tomé, né, que era aquele que tudo duvidava, ele tinha que ver para crer. Né? Se vós está na condição de Tomé, né, que não cria que o Jesus Cristo tinha ressuscitado, e daí ele aparece, e daí fala, então muito bem, Tomé, coloque o dedo aqui nas minhas feridas. Então daí ele vê, ele toca, põe os dedos na ferida e se arrepende. Aí vem a frase do mestre que diz, né?
Bom, vós creu porque vós viu e tocou, mas mais felizes e abençoados serão aqueles que não verão, mas que irão crer. Então, vós tem que crer. Então é colocar em ato a fé. A fé não tem explicação, ela se manifesta. Não é que vós começou a sentir sede agora, na travessia do deserto, e vós vai dar de frente com o oásis. Não. Vai ter o momento certo entre vós estar ali para morrer de sede, que daí vem, sim, a quantidade de água necessária para lhe sanar a sede. Né? E isso não depende do seu querer. Depende de vós ter fé. Né? De colocar em ato a fé. E fazer atenção nos outros sentidos da vida. Fazer esse balanço. Observar, analisar. Vai estar para analisar, para observar. Essa é a travessia do deserto. A travessia do deserto significa, na alegoria, não ter distrações. Não ficar olhando aquilo que te circunda. Né? Se vós ficar olhando aquilo que te circunda, vós não vai conseguir atravessar o deserto. Então vós tem que focar naquilo. Se é o espiritual, se é uma travessia espiritual, então foque na potência espiritual, que é o Divino Criador. Não fique esperando que vós vai encontrar um pedaço de papel, né, explicando detalhadamente, tintim por tintim, o porquê isso, o porquê daquilo está acontecendo. Porque se vós estivesse em condições de saber isso, se vós estivesse em condições de poder ter essa informação esmiuçada, significaria que vós não precisaria atravessar o deserto. Se vós está atravessando o deserto é porque vós precisa romper os seus próprios paradigmas, os seus próprios bloqueios, que é o que faz vós ter esses traumas, né? Traumas no sentido mesmo de cair, tropeçar e estar ali machucada de uma certa maneira, que seja de uma parte ou de outra. Não. Tenha fé. Tenha fé, continue a caminhada e permita que o Divino Criador lhe mostre durante o caminho as suas respostas. Porque não é vós que vai encontrar as respostas. São as respostas que chegarão até vós. Mesmo que vós falem, mas eu já tive tanta paciência até agora e nunca tive resposta. É porque não era o momento. Ou então, se chegaram os momentos, vós não soube atravessar o deserto. Então, agora vós sabem o significado de atravessar o deserto. Então, atravesse-o, né? Ninguém poderá lhe ajudar, nem filho, nem parente, nem companheiro, nem vizinho, nem ninguém. Vós pode estar rodeado, pode ter 1000 pessoas na sua casa, do seu lado, mesmo assim vós estará atravessando o deserto. É vós e Deus, o Divino Criador. Quer queira, quer não. Então é melhor se valer da fé. É isso. Gratidão, Vaz. A próxima pergunta é da Rosiane Sena. Boa tarde, salve os guardiões. Gostaria de saber se posso acender vela ao meu Exu, seu Marabô, pois não confio mais no meu pai de santo, pois ele foi mau caráter comigo. Porém, não sei oferendar nada, não me ensinou. Agora, a parte o fato de vós ter se desentendido, né, com o seu dirigente espiritual, que seja o seu pai ou mãe de santo, né, nós sabemos que em uma história sempre existe 2 lados. Né? Então, o que eu vou dizer aqui, não estou condenando o pai de santo, né, e muito menos vós. Então, vamos deixar que isso, o significado desse desentendimento, fique somente com vós, para que vós possa fazer uma interiorização e analisar a situação,
né? E se houve, né, uma falta de respeito ou alguma coisa parecida, então que isso fique no passado, porque já é água que passou por baixo da ponte, né? Não culpe, não julgue a ninguém, porque isso cabe ao Divino Criador. Siga o seu caminho. Agora, a respeito de vós acender vela para o seu Exu, é claro que vós pode. Se uma pessoa que não faz parte da Umbanda, ele pode acender vela para Exu, por que vós não pode? Tanto pode como deve. Não só para Exu, mas como vós é mulher, principalmente a pombogira. Né? Porque as mulheres têm de frente as pombogiras, os homens têm de frente os Exus. Por trás tem as pombogiras. As mulheres têm pombogira e por trás tem os Exus. Né? Porque está ligado muito ao sagrado masculino, ao sagrado feminino dentro de cada um. Aquilo que prevalece. Então, de forma simples, né, na sua casa mesmo, do lado externo de casa, da sua casa, numa área de serviço, em algum lugar, vai simplesmente pegue uma vela branca, certo? Consagre ela ao Divino Criador. A lei maior é a justiça divina, ao trono da seta encruzilhada. E daí direcione aquela vela ao seu Exu, a sua pombogira. Ou então você pode dizer à minha esquerda, meu Exu, minha pombogira. E não diga nomes, né? Não diga nomes, diga só isso, ao meu Exu e à minha pombogira. Porque muito por aí é dito que, vós, né, você tem esse Exu, você tem essa pombogira. Mas a maioria das vezes isso não é verdade, né? Não que se vós estiver ali falando o nome de um Exu vai dar algum problema. Não, não vai dar problema. A questão é que a coisa mais adequada, enquanto vós não tem certeza, enquanto vós não estabelece esse relacionamento com a sua defesa, com a sua esquerda, assim como acontecerá com a sua direita, então a melhor coisa é vós usar esse termo, essa terminologia. Então vós pega a vela, né, uma vela branca comum, levanta ela acima da cabeça e daí consagre a vela. Em nome de Deus, em nome da sua lei maior, a sua justiça divina, o trono da seta encruzilhada, eu consagro essa vela à minha pombogira e ao meu Exu, guardião. E daí vós faz suas intenções, né? Para que ele esteja mais presente, né? Para que esse relacionamento agora de amizade, de companheirismo, né? Então se estabeleça, se reafirme, se confirme, para que ele lhe oriente, para que ele abra os caminhos, né? Agradeça pela defesa que vós já recebeu até hoje, pelos livramentos, então, isso vós pode pôr em ato. E daí, só a vela? Não, se vós quiser, pode colocar ali um copo com água. Se vós quiser colocar a cachaça, ponha um copo de cachaça. Se vós quiser acender um cigarro, acende. Se vós quiser acender um charuto, vós acenda. Mas todos os elementos que vós colocar, vós consagre, como vós fez com a vela. Tudo tem que ser consagrado. Porque se não for consagrado, então aquilo é território de ninguém. Quem chegar primeiro, se passar ali um rabo de encruza, um trevoso, alguma coisa, então ele pode se valer daqueles elementos, se assim for o conhecimento que ele tenha, para até lhe prejudicar ou causar algum tipo de tribulação. Então veja como é fácil vós se relacionar com o seu guardião, com o seu Exu, com a sua pombogira. Continue fazendo de forma simples, uma vela simples, né? Ora, vós pode colocar um copo com água, se vós não tiver cachaça, né? Porque a água é o elemento mágico universal e onde tem água tem vida, onde não tem água não tem vida, nada prospera, né? Então Exu e pombogira também trabalham com o elemento água, ao contrário do que muita gente afirma aí, né? Esse monte de bobagem, né? Como não vai trabalhar, não vai manipular o elemento, né, primordial deste plano? Então é uma incoerência. Tá certo? Então, continue daí. Quantas vezes na semana eu faço? Faça o tempo que vós, a quantidade de tempo que vós intuir de fazer. E que dia? É na segunda, é na terça? Faça o dia que vós puder fazer.
Se quiser estipular na segunda-feira, faça toda segunda-feira. Se quiser fazer na segunda e na sexta, faça na segunda e na sexta. Ah, eu estipulei, mas não deu na segunda. Então faça na terça ou na quarta, o importante é vós fazer. E daí, é só de noite que eu me relaciono com Exu? Não. Exu não tem hora, não tem dia para trabalhar. Então tem que romper esses paradigmas, esses mitos, essas conversas fiadas, certo? De que não, se não for nesse horário, nada dá certo. Isso é uma bobagem. Tá certo? Então, tem aí de maneira prática uma maneira de vós poder se relacionar. Só fazer atenção que quando vós acende uma vela, então vai estar mexendo com o fogo, então faça com segurança. Coloque um prato, né? Cole a vela ali, o pé da vela no prato, e daí coloque ali um copo com água dentro do prato, porque aquilo esteja em segurança. Não coloque perto de nada que pegue fogo, né? Certo? Se tiver animais, faça atenção, porque às vezes não é que o animal vai chegar no fogo, que ele não é bobo nem nada. Mas às vezes numa brincadeira do animal ou alguma coisa, ele pode bater, essa vela pode rolar, ir a um lugar onde se pegue fogo, e daí pode acontecer acidentes. Então faça atenção. É isso. Certo. Gratidão, Bess. A próxima pergunta é da Juliana Moraes. Boa tarde, amigos. Minha pergunta ao querido guardião. Quem encarna com a mediunidade de incorporação tem que necessariamente trabalhar em centro, terreiro? E nos casos em que o médium não se identifica com as religiões tradicionais, o que fazer? Agora, quando um nasce com a aptidão, então a aptidão não significa que a pessoa é obrigado, né, a entrar em uma religião ou alguma coisa parecida. Se ele é propenso àquilo, automaticamente, a pessoa de uma certa forma estará envolvido. Muitas das vezes acontece que os filhos têm, assim como todos os filhos em cima dessa terra, têm muitos dons, né? Tem muitos dons adormecidos, ocultos, que às vezes passam a vida e nem sabe que os tem, né? Mas existem pessoas que já nascem com dons aflorados, né? Sensibilidade aguçada, intuição, né, forte. Então, quando a pessoa identifica e ele sabe que ele é propenso a isso, né, existem duas situações. O que mais acontece é a pessoa, e daí ele tem ou teve alguma experiência nefasta, alguma experiência, né, invasiva em alguma situação, em alguma religião, então aquilo fica como um bloqueio, como um trauma, que daí a pessoa não se sente à vontade, não confia em ir, né, para desenvolver, ou às vezes a outra situação é que ele se defronta o quê? Com a insegurança. Poxa, né, independente que seja mulher, seja homem, seja novo, ou seja uma pessoa de mais idade. Então ele fala, bom, eu sei que o caminho espiritual é sério. Então, se eu começar a desenvolver, se eu começar a trabalhar, então eu não vou poder viver a minha vida, eu não vou poder namorar, eu não vou poder beber, eu não vou poder ir para festa, né? Eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo outro, né? Isso tudo é uma bobagem. O médium, mesmo de trabalho, de incorporação, ou que ele seja ou se torne um pai de santo, não significa que ele está segregado. Ele não só pode, como deve. As coisas têm que estar em equilíbrio, o plano espiritual com o plano material. Vós veio aqui para experienciar. Vós não veio aqui para viver só o plano espiritual. Nenhum de vós veio aqui para se tornar santo. Porque até mesmo se vós verificar a história dos santos, todos experienciaram. Estavam em meio às pessoas, estavam fazendo a caridade, estavam ajudando, também sentiam a raiva, sentiam medo, sentiam a tristeza, simplesmente se santificaram. Deram mais espaço para que as forças espirituais lhe dessem o suporte necessário. Mas não é o caso. Que a pessoa fala, não, eu vou entrar em um caminho espiritual, então, a partir disso, então, eu não vou poder beber um copo de bebida, eu não vou poder dançar, né? Eu não vou poder usar a roupa que eu quero usar. Né? Então tudo isso é uma bobagem.
Porque é claro, sim, se é uma mulher, é claro que não convém que ela ande mostrando as suas partes, porque ela pode colocar esse tipo de vestimenta não por maldade ou para querer se aparecer, porém as pessoas aí fora não saberão disso, então a julgarão como a maioria das pessoas que estão utilizando as mesmas roupas por aí, com segundas intenções. Então é claro, as coisas então requerem uma orientação. Agora, se até hoje vós não teve orientação, não teve um retorno da onde vós procurou, ou aquilo que vós procurou estudar, né, através de livros, e daí vós se defrontou com essas duas situações, da insegurança de começar um caminho espiritual, né, começar a trabalhar, e daí vós ficar como que amarrada, como uma pessoa que ele começa, né, uma religião e depois ele tem que passar a vida toda com a Bíblia embaixo do braço, não é essa a situação. Porque na verdade a espiritualidade te fará livre, não irá te aprisionar. O que te aprisiona é o dogma e são as doutrinas que teimam ainda na atual ponto da civilização querer manter o ser humano dentro de uma caixinha. Não, né? As coisas do espiritual, independente da religião que seja, entenda que ela é libertadora. A primeira a priori que existe no espiritual é libertar os filhos e as filhas das correntes, dos grilhões, das fantasias, das ilusões, né? Dos fanatismos. Então, por isso é necessário que buscar orientação. Procure receber orientação para que vós entenda a que ponto está seu caminho e em qual direção seguir esse caminho. Vós tem que se oportunizar, né? Não que vós será penalizada se vós decidir não assumir isso agora. Ou não assumir pelo resto da vida. Né? Mas para isso vós tem que ser orientada, saber como vós coloca tudo isso em ato sem prejudicar essa sua experiência aqui. Né? Para quando acontecer um percalço lá na frente, vós não tenha dúvida, né? Vós não venha aquela incerteza. Poxa, será que está acontecendo esse percalço porque eu não desenvolvi, porque eu não estou incorporando, não estou trabalhando, não estou em um terreiro? Né? Então, para isso servem as orientações. Então, procure orientação. Se até agora vós não encontrou, então agora vós têm a oportunidade, né, de ser orientado por um guardião, por uma guardiã, e vós obter essas respostas para que vós caminhe livre, né, livre desses tormentos, das incertezas, das lacunas, das perguntas sem respostas. É isso. Gratidão, voz. Próxima pergunta da Preta Alves. Boa noite, Saravá. Como quebrar as forças de uma pessoa que só vive nos prejudicando com feitiço? Como quebrar a força de uma pessoa? Bom, na verdade, não digo para vós quebrar, né, aquelas forças, porque aquela força, quando ela está em movimento, ela na verdade não será quebrada. Eu estou falando da experiência de um ser humano para outro ser humano. Então, vós simplesmente tem que ser melhor do que aquela situação. Não ser melhor do que a outra pessoa, né? Porque esse é um termo errado de se expressar, né? Porque ninguém é melhor que ninguém aqui. Nesse plano, todos estão na mesma condição. Mesmo aquele que fala que é o certo, que é o honesto, pois é, mas ele tem muitas coisas a se trabalhar. Então, não pode olhar, né, para o defeito dos outros, sendo que também tem os seus a melhorar, certo? Mas a questão de poder não sofrer a influência de inveja, de intriga, de manipulações, por exemplo, vai se colocar a um padrão vibratório acima daquilo, que é deixar de ter atrito com as pessoas. Porque se alguém lhe ofende e vós retruca,
Das duas, uma. Ou vós está aceitando e concordando com aquela pessoa que vós é aquilo tudo, né? Porque o veneno ele só faz mal quando vós toma, quando vós permite que aquilo entre dentro de vós. Se aquilo que a pessoa está falando, que ele está manipulando, não condiz com a verdade, então vós não tem que dar importância. Deixa a pessoa falar e falar, né? E tomar providência sobre o que queira tomar. Quando vós não alimenta o fogo mais cedo ou mais tarde se apaga. Ele precisa de lenha, ele precisa de combustível para acontecer, para poder aumentar e até te queimar. Então, quando vós não alimenta o fogo, então aquilo perderá a força. Enquanto vós estiver alimentando, que seja por medo, né? Que seja por discussões, atritos, confrontos, né? Olho por olho, dente por dente, então isso não acabará, né? Ficará reverberando, como caminhar em círculo. Só que o sofrimento, né? Os entraves se tornarão cada vez maiores. Então, quando vós toma atitudes nobres, né? De não dar importância, né? Então o seu padrão vibratório aumenta, então vós, aquilo que aquela pessoa tenha de inveja, alguma coisa de vós, não vai ter o efeito esperado. A não ser que aquela pessoa esteja fazendo contra vós trabalhos de magia negra, aí é uma outra coisa. Se isso estiver acontecendo, vós tem que procurar ajuda espiritual para que isso seja desfeito, e daí a partir disso vai seguir orientações de como não cair novamente naquelas situações. Gratidão. Próxima pergunta não tem nome, só diz: boa noite, Laroia. Poderia falar algo como sobre meus guardiões Exu? Não sei exatamente os nomes. Sinto e entendo que estão próximos e sobre meu trabalho profissional. Muito obrigada. Bom, se ela sente que estão próximos, é só manter o relacionamento. É ali acender uma vela, consagrar aquela vela, né? Como uma consagração que já estão cansados de me ouvir falar. Acabei de falar uma consagração para uma filha que quer ter esse relacionamento com a sua esquerda, com a sua defesa, Exu e Pombogira. Então pode se utilizar da mesma consagração e daí consagrar aquela vela, começar a se relacionar de maneira mais íntima com esses guardiões. Íntima como? Entenda como seu melhor amigo, porque na verdade é aquele que não lhe trai, é aquele que está com vós aonde quer que vós esteja, né? Não importa que vós seja budista, cristã, umbandista, quimbandeiro, não importa, ele sempre estará junto de vós, porque é a sua defesa, certo? É uma das suas defesas. Então, para que vós saiba, possa ter a possibilidade de saber quem é o seu Exu, sua Pombogira, então vós tem que estabelecer esse relacionamento. Sem pressa, porque no momento exato, então eles poderão, né, se revelar a vós. Pode aparecer para vós num sonho lúcido, ele pode lhe dizer o nome, ou se vós tiver a possibilidade de ouvir, né, ele pode lhe dizer também. Então, tudo está ligado ao relacionamento. A vós estar ali, a vós confiar, a vós acende a vela, a vós dedica ali 15, 20 minutos conversando com a sua esquerda, né, agradecendo por toda a segurança que já teve até agora. E daí vós começa a interagir. Quanto mais vós interagir, mais esse relacionamento se tornará íntimo, se tornará, né, mais familiar. E daí sim, daí as coisas começam a acontecer. Mas isso tem que ser algo sincero, tem que ser algo verdadeiro, né? Não pode ser simplesmente uma curiosidade. Eu quero saber quem é o meu Exu, minha Pombogira. Então tem que se tomar esses procedimentos. É os primeiros passos, né? Porque não adianta eu dizer outras coisas, sendo que vós ainda não começou a dar esses primeiros passos. Pelo menos, ou se começou, não sabia que é da forma que eu acabei de passar. A respeito do que ela quer saber do trabalho? É o trabalho profissional dela.
alguma coisa sobre o trabalho, só que não tem o nome dela. Pois é, isso daí não tem como eu dizer agora, mas teria que, né, que falar comigo diretamente para daí ter respostas mais precisas, né? Então vai ter que procurar o quê? Falar com o guardião, para daí vai saber sua vida profissional, como está andando, se tem algum entrave, né? Se não tem, se são ações ou decisões que vai estar tomando em momentos errados. Então isso é necessário, vai se consultar com algum guardião, para que vai tenha, né, respostas precisas. Certo. Gratidão, Luiz. A última pergunta é da Severina Pereira. Ela diz: boa noite, senhor guardião. Gostaria que o senhor tirasse uma dúvida. Que sapo é esse que sempre está aqui nas minhas plantas? O senhor pode me responder? Não tenho medo, pois peguei ele e o levei longe de casa. Ele voltou. Então eu conversei com ele e disse: agora fique e faça o que veio fazer. Bom, a respeito de todo e qualquer animal, que seja, no caso, o sapo, que é um réptil, né, que também é um anfíbio, na verdade. Então ele está ali porque, primeiro, né, ali o agrada, o ambiente, né, é propício para ele, que ele, geralmente os sapos, então eles gostam de estar escondidos, porque eles têm muitos predadores, e daí eles ficam escondidos, principalmente em lugares aonde está próximo daquilo que ele possa se alimentar, insetos, né, bichinhos, essas coisas. Então ele gosta de estar em lugares assim, não só na sua casa. Então se leva ele em um lugar, ele vai estar num lugar não propício, então ele retorna novamente. Não que esse sapo, né, esse anfíbio, ele é algo mágico que está acontecendo. Não, não tem nada disso. Claro que tem uma interação do ser humano com tudo aquilo que é natural, isso é óbvio, né? Mas é mais preferível que vós veja esse sapo como um agente de limpeza para esse seu ambiente onde ele se encontra, né? Que ele ali estará, vamos dizer, vós estará livre, né, de baratas, né, de cupins, de aranhas, pequenas aranhas, tudo isso. Por quê? Porque ele se alimenta disso. Então ele faz meio que uma limpeza contra esse tipo de insetos, né? Certo? Então veja mais por esse lado. Não se pode dar asas a fantasias, tá certo? Agora, o fato de vós, não que vós tenha feito errado de falar com o sapo, assim como a pessoa pode falar com uma árvore, porque ele não te responde, porém, como tudo é energia, então, de uma certa forma, ele vai sentir, né? Então, ele está ali para fazer essa limpeza, mesmo que seja também de uma certa forma, a um certo nível também energética, né? Porque todo animal, toda planta, então, quando tem energias, né, ou presenças, então eles também auxiliam na purificação dessas energias, não só como também na limpeza, né, que no caso do sapo, ele se alimenta desses bichinhos, então ele contribui para que esse seu ambiente não seja infestado, né, por todo tipo desses insetos, aranhas, baratas, né, grilos, essas coisas. Então ele está fazendo aquilo que ele foi criado para fazer. Tá certo? É isso. Gratidão, Paz. Essas foram todas as perguntas. Então tá certo. Então espero que todos tenham, pelo menos de uma certa forma, entendido aquilo que foi dado de respostas, né? Se permaneceram dúvidas, então procurem receber orientações, porque não tem como responder tudo em poucas palavras, né? É mais para dar uma clareada no caminho. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.